Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou apresentar algumas lições que nós podemos aprender com a vida de Isbosete, que foi o quarto e último filho de Saul e também o seu sucessor no trono de Israel. Bom, para começar, eu vou apresentar quem foi esse personagem bíblico, que pelo que a Bíblia diz ele foi um rei fraco, praticamente inútil, porque ele era medroso, não tinha punho para governar, para tomar decisões pelo reino e nem por ele mesmo, porque, como a Bíblia diz em uma certa passagem, ele foi confrontar o comandante do exército, porém ele não teve punho para enfrentar o comandante porque ele tinha medo dele. E então o que nós vemos com isso é que Isbosete ele foi um rei medroso, inseguro e com falta de coragem. E por causa disso, era o comandante do exército de Israel quem tomava as decisões mais importantes pelo reino. Isso quer dizer que o comandante do exército estava sendo mais rei de Israel do que o próprio rei, do que aquele que estava exercendo o cargo. E através da vida desses dois, tanto de Isbosete quanto de Abner, nós podemos aprender lições valiosas, porque no reinado, pelo que a Bíblia diz, durante o reinado de Isbosete, o reinado girou em volta desses dois personagens, Abner e Isbosete, porque Isbosete era o rei, porém Abner era quem mais estava se destacando. E a primeira lição que nós podemos aprender com a vida de Isbosete é que nós precisamos conhecer, mas não somente conhecer, mas obedecer à vontade de Deus. Porque nós sabemos que Isbosete ele foi nomeado rei não por Deus. Isbosete ele não foi ungido por Deus como foi Saul, seu pai, e Davi. Saul foi ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Davi foi ungido por Deus para ser o sucessor de Saul. E entre esses dois apareceu Isbosete, que não foi ungido por Deus, não foi separado por Deus, mas foi nomeado rei por Abner, como forma de rebeldia e resistência pela palavra do Senhor. Porque Abner, como nós vemos pela Bíblia, ele sabia que Davi havia sido ungido por Deus para ser o sucessor de Saul. Porque nós vemos, depois que Abner foi confrontado por Isbosete e Abner decide fazer aliança com Davi, o comandante fala para o próprio rei que, assim como falou o Senhor Deus, ele faria acontecer, transferindo o reino da casa de Saul para a casa de Davi. Então, o que nós vemos é que Abner conhecia a palavra do Senhor, ele sabia sobre a vontade de Deus, que era que Davi fosse o sucessor de Saul, porém no início ele foi rebelde e resistente, nomeando Isbosete como rei, alguém que não tinha a menor capacidade para ser rei. Abner ele usou o filho de Saul para resistir, como forma de resistência à casa de Davi. E nós não podemos cometer este erro. Claro, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, mas isso não é o suficiente se nós não decidimos obedecê-la. Nós precisamos conhecer, e conhecer a vontade de Deus às vezes é complicado. Porém, o problema é quando você consegue você consegue caminhar uma parte do caminho, mas não consegue ir até o fim. Você precisa buscar conhecer a vontade de Deus, mas também quando conhecê-la, quando descobri-la, você precisa obedecer, por mais difícil que seja, porque no final de tudo, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e através da vontade de Deus, da obediência à vontade de Deus, nós conseguimos ter o fim que nós desejamos, que tanto nós como Deus desejamos para nós mesmos. Bom,
E a atitude de Abner não foi essa. É por isso que nós não podemos seguir os passos de Abner, porque os passos de Abner é de rebeldia e resistência à palavra do Senhor. Mas nós precisamos ser obedientes, como é o que Deus deseja que nós façamos. E a segunda lição que nós podemos aprender com a vida de Esbozete, com o reinado dele, é que nós precisamos ter um relacionamento particular com Deus. Porque imaginemos o seguinte, que Jonatas sobreviveu à batalha sangrenta contra os filisteus e depois da morte de seu pai, quem foi nomeado rei foi Jonatas e não seu irmão. E Jonatas, como ele havia prometido, provavelmente ele cumpriria a promessa e transferiria por ele mesmo o reinado da casa de Saul para a casa de Davi. E não foi isso que Esbozete fez, porque Esbozete com certeza ele sabia tanto que Davi era o escolhido de Deus para suceder Saul, e ele provavelmente sabia também que ele mesmo não tinha capacidade para reinar. Porém, ao invés de consultar ao Senhor, ele seguiu os passos de Saul, seu pai, e foi rebelde à palavra do Senhor. E também seguiu os passos de Abner, filho de Ner. E não quis transferir o reino da casa de Saul para a casa de Davi. Porém, nós sabemos que no final o que aconteceu é que Davi reinou sobre todo Israel. E Esbozete ele teve que ser morto por isso, pelos seus próprios capitães de tropas, chamados Recabe e Baaná. Porém, nós sabemos que essa não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que Davi reinasse sem que fosse necessário a morte de Esbozete. Porém, Abner, como forma de rebeldia, ele nomeou Esbozete como rei, e Esbozete seguiu os passos de Saul e os passos de Abner, querendo exercer um cargo que não pertencia a ele. Nós não podemos cometer este erro. Nós sabemos que se algo nos pertence, se algo é para nós, se determinado cargo é para nós, isso vai vir até nós. Deus vai fazer com que isso chegue até nós sem que nós precisemos fazer esforços. Olha o caso de Davi. Davi ele não fez nada, não matou Saul, não matou Esbozete, mas no final de tudo ele foi ungido tanto por Deus quanto pelo povo. Ele foi ungido rei de todo Israel. Agora Esbozete insistiu em exercer um cargo que não era dele, que não lhe pertencia, e no final foi morto, foi assassinado por isso. E nós não podemos cometer este erro, cometer este pecado de rebeldia. Porque se algo é para nós, isso vai vir até nós. Porém, se algo não é para nós, nós podemos fazer de tudo, mas não vamos conseguir ter aquilo. E se um dia nós até conseguirmos ter aquilo, isso vai escapar das nossas mãos. Esse poder, determinado poder, vai escapar das nossas mãos e nós vamos perder isso de forma trágica e rápida. Como Esbozete perdeu, ele reinou apenas por 2 anos e ele perdeu o reino de forma trágica, sendo assassinado e tendo a cabeça arrancada pelos seus próprios capitães, que levaram a cabeça para Davi e receberam a recompensa de serem mortos porque assassinaram um homem inocente. Sim, Davi mandou matar esses homens porque ele sabia que não era certo o que eles fizeram. E como eu já estou falando aqui, a terceira lição é que nós não podemos querer exercer um cargo ou querer ter algo que não nos pertence. Porque como eu já falei e como a Bíblia fala inúmeras vezes, se Deus tem algo para nós, esse algo vai vir até nós. Porém, se não é para nós, nós podemos nos matar para ter aquilo. Mas nós nunca vamos conseguir de fato ter aquilo que nós desejamos por pura cobiça. Como a Bíblia diz, pedis algo e não tens não desejais algo, mas não tendes porque
vocês querem que esse desejo seja cumprido para o próprio prazer de vocês. Claro que a passagem não fala desse jeito, mas fala nesse sentido, que se nós desejamos ter algo para o nosso bel prazer, nós estamos errados e por isso não podemos ter aquilo. Às vezes algo até é para nós, mas por causa do porquê nós estamos desejando aquilo, nós não vamos ter aquilo na hora, mas nós vamos ter apenas quando estivermos prontos para ter aquela determinada coisa. E nós precisamos sempre obedecer à vontade de Deus, buscar conhecê-la e obedecê-la, porque apenas conhecer não é o suficiente. Veja o caso de Saul. Saul ele descobriu que Davi havia sido escolhido por Deus para sucedê-lo. Porém, quando ele descobriu, ao invés de ele se arrepender, ele decidiu ir contra a palavra do Senhor, tentando matar de todo jeito Davi. E no final quem morreu foi ele. E nós não podemos seguir nem os passos de Saul, nem de Abner, muito menos de Isbosete, que foi uma pessoa fraca, mas que poderia ter tomado a decisão certa de transferir o reino para a casa de Davi, mas decidiu continuar tentando exercer um cargo que não lhe pertencia. E o erro, a consequência deste erro, foi ter sido assassinado de forma trágica, tendo a cabeça arrancada. Se nós desejamos ter um final feliz, nós não podemos viver da forma que desejamos, mas da forma que Deus deseja. Porque quem vive como quer, morre do jeito que não quer. Bom, essas são as lições que eu gostaria de passar para vocês, que nós podemos aprender com a vida de Isbosete. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, comente. E se você tem gostado do conteúdo do canal, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você possa receber as notificações sempre que eu compartilhar um conteúdo novo aqui no canal. Agradeço por ter assistido até aqui. Fica com Deus.